Olá, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não importa o horário ou ocasião em que você me ouve agora, eu só te desejo coisas boas. Eu sou o Marcos Costa e muito obrigado por estar aqui nesse segundo episódio do USC Brasil Podcast. Vamos lá! Vamos em frente, porque hoje eu estou aqui animado com essa oportunidade de conversar com a Luciana Chalita. Ela é formada em Direito pela Universidade Tiradentes, em Aracaju, e assim como eu, está super envolvida com a educação pública do Brasil. É coordenadora de relacionamento governamental da Nova Escola, fazendo um trabalho aí super legal. Mas antes até do tempo dela na USC, trabalhou no IPTI, que é o Instituto de Pesquisa em Tecnologia e Inovação de Sergipe, na cidade de Santa Luzia do Itaim, a cerca de 70 quilômetros de Aracaju. De lá, ficou sabendo de uma oportunidade de bolsa de estudo oferecida pela Fundação Lehman para brasileiros e brasileiras cursarem um mestrado em empreendedorismo social da USC Marshall School of Business. Trata-se do Master of Science in Social Entrepreneurship. Luciana, que legal falar contigo de novo. Eu lembro muito bem quando você procurou o USC Brasil Office lá atrás, antes de mudar para Los Angeles e fazer o seu curso. Você estava no processo aí, né, de mudança para Los Angeles. Hoje já está de volta ao Brasil, em São Paulo, assim como eu, falo com você, eu aqui no escritório da USC, no USC Brasil Office, na Vila Olímpia. Você também está aqui na cidade, né? E infelizmente, por causa dessa pandemia, a gente ainda não teve a oportunidade de se reencontrar pessoalmente, mas temos essa chance aqui de conversar, mesmo que à distância. Muito obrigado por topar bater esse papo comigo e de compartilhar sua experiência com o pessoal que acompanha o USC Brasil Podcast. Está tudo bem contigo, Luciano? Como é que você vai? Tudo ótimo, Marcos. O prazer é todo meu. Estou muito feliz em estar tendo essa conversa. Você do USC Brasil Office sempre, o pessoal muito atencioso. Agradeço muito toda a atenção que vocês me deram desde o início com tantas dúvidas. E agora, tanto tempo já passou e eu já estou aqui revivendo, colhendo os frutos desse tempo tão especial que eu passei na USC. Não é um processo fácil, né? Sair Não, daqui do Brasil, mudar para lá, sempre rola um monte de dúvida, rolam várias dúvidas, é. várias E eu acho que sair de incertezas. Sergipe, fazer essa ponte aérea Sergipe-Los Angeles, com certeza passei por muito aí, mas sem dúvidas faria tudo de novo. Foi um divisor de águas na minha carreira que eu tenho muito orgulho e muita felicidade em compartilhar com você. Que legal. Você foi com uma ajuda muito importante da Fundação Lehman. Você recebeu uma bolsa para esse programa específico. É uma bolsa que existe, está aí à disposição de brasileiros e brasileiras. São 2 bolsas por ano para fazer esse curso, para que brasileiros e brasileiras somente possam fazer esse curso de mestrado em empreendedorismo social, né? Como que você ficou sabendo dessa bolsa, Luciana? Enfim, um programa super diferente. Eu não conheço outro programa como esse aqui no Brasil, mesmo lá nos Estados Unidos, né? Não é comum. Como que você ficou conhecendo? Como você tomou conhecimento da bolsa? Verdade, Marcos. Eu acho que são pouquíssimos programas assim que falam de negócios sociais bem na vertente de business, mas focado em impacto e também em sua sustentabilidade financeira. Bom, como eu fiquei sabendo desse programa, eu acho que é uma história muito bonita, assim, quando eu penso que eu vi um post no Facebook, através do blog da Thyssen, lá do Estadão, que apareceu na minha página, que era a primeira edição, inclusive, dessa bolsa da Lemo. Foi a primeira vez que ele estava tendo essa parceria com o USC e fornecendo as bolsas justamente para o MSSI, que foi o mestrado que eu fiz. Então, eu vi esse post no Facebook, tinha super a ver com a minha carreira, e eu pensei, bom, se eu achava que depois da faculdade de Direito, né, tinha perdido um pouco, não estava mais entrando nessa caixinha de Direito, eu tinha encontrado um mestrado, então, que era tudo a ver com o que eu estava fazendo no momento. E aí agarrei com unhas e dentes todo esse processo, que eu acho que a gente vai conversar um bocado ainda, que não é um Uhum. processo nada fácil, mas é possível, eu estou aqui para contar que é possível. E consegui, me formei e estou aqui para contar a história. Pois é, você era uma advogada, né? Tinha estudado direito, mas estava trabalhando com impacto social, né? No IPTI.
Por que isso, Luciano? Por que empreendedorismo social? Antes de você falar a razão de você ter escolhido esse programa, explica para a gente o que é empreendedorismo social. Explico. Eu acho que ainda é um tema que tem muito para crescer no Brasil, poucas pessoas já ouviram esse termo, mas empreendedorismo social nada mais é do que você tentar resolver um problema através de uma solução de mercado. Então, eu acho que a principal motivação de um empreendimento social, ou de um negócio social, como a gente chama, é de fato resolver algum problema da sociedade. E resolvendo esse problema da sociedade, você também cria um negócio sustentável financeiramente. Você ganha dinheiro, se sustenta, mantém um negócio de sucesso, que Isso. pode ganhar pouco, pode ganhar muito, né? E ao mesmo tempo está Resolvendo um problema da sociedade, né? causando um impacto social também, né? Atuando num problema social, para resolver um problema social. E esse era um dilema que eu vivia, assim. Eu já trabalhava no terceiro setor e sempre ganhando muito financiamento de empresas através de responsabilidade social corporativa, mas eram todos investimentos momentâneos. Então, você criava um projeto que iria solucionar algum problema, ou da educação, ou da saúde, ou de geração de renda, mas ficava limitado justamente a essa sustentabilidade através de parceiros externos. Isso era uma coisa que me incomodava muito na época, porque eu falava, poxa, estou aqui com um projeto que eu sei que se ninguém mais me financiar, esse projeto bonito às vezes vai acabar. Então, eu acho que Aí pensar em longo prazo, né? Planejar lá na frente fica muito mais difícil, né? justamente. E era uma coisa que a gente já falava nessa ONG que eu trabalhava, disse, puxa, como transformar esse projeto em algo sustentável e tal. E era alguma coisa que a gente tinha muita dificuldade em transformar em algo sustentável de fato. Então, eu entrei muito motivada para descobrir como talvez eu ia deixar esses projetos que eu já tinha iniciado na ONG, no IPTI, que eu aprendi demais nesse meu primeiro emprego no impacto social, como é que eu ia deixar eles sustentáveis financeiramente, além de promover o impacto que eu estava fazendo, porque eu estava, por enquanto, só em um ramo, só promovendo o impacto, mas ele não era nem um pouco sustentável financeiramente. E eu acho que esse mestrado é justamente para você aprender como solucionar, gerar impacto social positivo, mas também deixar o seu negócio sustentável e não depender de ninguém para isso acontecer. Não, e aí, então, vou dizer uma coisa, você acertou então na veia, porque de repente você está dentro de uma faculdade de business totalmente Hardcore, total. hardcore ali, né? Num espaço super de inovação, numa cidade inovadora, né? Como é Los Angeles, um dos Sim. dos principais centros de negócio do mundo inteiro. Enfim, e ali você está estudando numa escola de negócio, numa School E of Business. isso é o que eu acho que difere completamente desse programa da USC, porque a gente está acostumado a ver programas de impacto social sempre em escolas de social work ou em algum curso muito ligado a assistencialismo social. Então, de fato, lá era business hardcore. Eu até brinquei com você uma vez de que lá em Los Angeles ninguém conversa, todo mundo só faz pitch. É verdade, Não né? existe. Está todo mundo pensando sempre em novas startups, em novas soluções. E a Marshall School of Business respira isso. Então, a quantidade de competições de pitch e matérias que estimulam também essa competição de pitch é impressionante. E aí eu acho que muda completamente essa visão que a gente tem de ONG, muito aqui no Brasil, que está muito ligado ainda a muito assistencialismo, a muito abraçar árvore, aquela galera que quer resolver os problemas do Brasil, mas não está muito ligado na parte de business. Então, eu acho que esse mestrado pensa perfeitamente nisso, como não esquecer de jeito nenhum como você faz impacto, como mensurar esse impacto que você faz, mas fazer de uma forma muito mais profissional, né? Fazer com que ele seja sustentável financeiramente e escalável também. Muito legal. Quero conhecer mais um pouquinho sobre esse programa, né? Porque então você estava aqui trabalhando no terceiro setor, lá no Nordeste, né? Sergipe, cidade próxima a Aracaju, e, e agora você está de volta, né? Você foi quando para lá? Você foi em 2018, certo? Fui no meio de 2018, exatamente. Eu E voltou soube, quando? voltei antes da pandemia estourar, então em dezembro ali de 2019, né? No comecinho do ano que a pandemia começou a estourar. Entendi. E você volta para o Sergipe? Volta para São Paulo? Você está em Eu São vou, Paulo? eu estou em São Paulo.
mas tanta coisa aconteceu, né? Já vai fazer quase 2 anos que eu voltei, nem parece. Mas eu voltei direto para Aracaju, voltei para Sergipe, para essa ONG que eu trabalhava. Mas eu acho que eu voltei assim, sabe, muito inquieta, querendo fazer coisas novas e querendo conhecer ecossistemas diferentes. E estava muito motivada para trabalhar com educação. Então, eu comecei a olhar vagas aqui em São Paulo para, de fato, trabalhar com grandes projetos de muito impacto. E foi assim que eu conheci a Nova Escola e estou lá com... Hoje entrei por um projeto específico de ensino de inglês no Brasil, com apoio do governo britânico, mas hoje estou envolvida aí com vários projetos no ecossistema da educação pública. A Nova Escola é super conhecida aí no meio da educação, acho que é o principal veículo, né, de informações e de formações, enfim, para quem está no meio. Mas deixa eu pensar uma coisa. Você foi fazer um curso de empreendedorismo. Você falou que o povo lá não conversava, eu trocava pitch, né? Sim, E você veio para o Brasil e está trabalhando numa instituição consolidada. Como que o empreendedorismo se relaciona com isso? Porque quando a gente fala de empreender, pelo menos na minha cabeça aqui, a gente está pensando em começar um negócio novo, sim. começar uma nova empresa, uma startup e tal. Você foi lá, se formou, ganhou todo esse conhecimento, volta para o Brasil e está trabalhando numa instituição consolidada, que existe. Sim, E aí? eu acho que eu posso dizer que eu sou seletista, trabalho para a Nova Escola, mas eu empreendo todo dia. Olha só, Eu isso é acho que legal. empreendedorismo não se limita a você querer fundar o seu negócio do zero e tal. Acho que eu posso passar por isso com esse curso também. Conheci muitas histórias interessantes, então eu tenho vontade em algum momento da minha vida em fazer isso, mas eu continuo com o empreendedorismo muito aceso na minha vida na Nova Escola, porque eu consigo intraempreender, né? Fazer empreendedorismo dentro da Nova Escola. E eu acho que o empreendedorismo social nada mais é que você encarar um problema, entender o problema e sair com alguma solução para esse problema. Então, vou dar um exemplo desse grande projeto que eu estou envolvida na Nova Escola. O ensino de inglês em escolas públicas no Brasil é um grande problema. A gente tem aí 70% dos professores de escolas públicas que não são fluentes em inglês. Então, como é que esse aluno vai aprender? 80% de todo alunado do Brasil são alunos de escola pública e eles têm professores com formação deficiente e práticas pedagógicas também deficientes. Então, a gente tem esse grande problema e, a partir Vai ter desse desafio. grande problema, a gente vem com diversos empreendimentos para solucionar esse problema. Então, eu não deixo de empreender todos os dias. Você acha, então, enfim, o que você aprendeu lá realmente você aplica aqui, mesmo na posição que você está hoje, né? Sem dúvida. E, assim, com todos esses projetos sociais que eu me envolvo, né, eu preciso olhar a sustentabilidade financeira desse projeto, que foi uma coisa que eu aprendi como novidade no mestrado, como eu comunico esse projeto, a estratégia desse projeto, como é que eu converso com o usuário final que vai receber as iniciativas desse projeto. Então, eu acho que com todo projeto que eu me envolvo, eu consigo correlacionar com todas as matérias que eu estudei no mestrado da USC. Legal. Mas quero entender melhor como é que você chegou lá, Luciana. Porque não é trivial assim, né? Você vai lá, se matricula e faz as malas, né? É um Não processo mesmo. competitivo pra caramba, não? Olha, eu acho que pode ser trivial para algumas pessoas que já estão nesse meio. Tem muita gente que tem sonho de estudar fora e tal. Mas eu acho que para mim foi realmente nem um pouco trivial. Eu não estava planejando, eu estava muito bem no meu emprego, eu tinha acabado de ser promovida, de ter ganho um projeto que ia ficar na coordenação exclusivamente comigo, então eu estava muito feliz. Mas vi esse post no Facebook e não consegui ignorar, porque eu achava que era a única chance que eu teria de fato de estudar fora com uma bolsa. Eu precisava muito de uma bolsa, que eu não conseguiria me sustentar fora. Então Entendi. eu vi. Eu quero fazer uma parte aqui, porque você mencionou lá atrás, eu ia falar e não acabei não falando, mas você viu uma matéria no blog da Thyssen, né? Lá Exato. do Estadão. E ela, poxa, a Andréa Tissenbaum tem sido uma grande amiga, uma grande parceira aí da gente aqui, dessa minha trajetória aqui também no escritório da Que USC. me Então, entrevistou depois, né, Marcos? Que você ela fez fez essa uma matéria, pontinha. eu lembro, fez uma matéria com você e com a Lisiane, que foram as Sim. primeiras brasileiras a serem admitidas nesse curso e consequentemente, receberem a bolsa da Fundação Lehman. Ela tem sido realmente uma parceira muito legal, que tem divulgado esse tipo de oportunidade e muitas outras. Ela é uma grande especialista em educação internacional,
quem quer estudar fora precisa acompanhar o blog dela. Porque Precisa. Não tem oportunidade que esteja disponível que ela não fale alguma coisa sobre. Então, quem realmente quer estudar fora e quer entender mais desse mundo, é um ótimo blog para acompanhar. é uma grande referência. Então, estou falando isso porque eu gosto muito dela e sou muito grato pelo trabalho que ela tem feito e que fez com que pessoas como você Já chegassem lá. pensou? Foi a hora que você ficou sabendo, né? Se não fosse ela, eu era um universo completamente diferente do meu, esse mundo de estudar fora. Eu vejo hoje, eu morando em São Paulo, como é algo que todo mundo fala, o pessoal ali do ecossistema da Fundação Lema está procurando oportunidades e tal, mas para mim era um mundo muito à parte. Nunca tinha ouvido falar, né, de oportunidades de estudar fora, assim, com bolsa. Então, realmente, se eu não tivesse visto esse post pelo blog da Tice, eu não ia ter ido para Los Angeles. Mas, E bom, aí, e dali daquele post até você colocar o pé lá dentro do campus, o que rolou? rolou muita coisa. Foi quase um ano, eu acho, de quando eu vi o post até eu chegar na USC, foi quase um ano. Então eu vi esse post, vi que era possível, vi que era a minha cara e resolvi me dedicar, né? Eu lembro que eu pensei comigo, se eu não entrar nesse mestrado com essa bolsa, dificilmente eu vou conseguir outra, porque eu já achava que eu estava muito deslocada do direito, não estava 100% também no mundo do social work, que tem algumas oportunidades, eu estava ali bem no meio, fazendo projetos sociais que eu tinha vontade que fossem sustentáveis financeiramente. Então, era exatamente isso que eu precisava para o meu dia a dia. E aí eu vi esse post da Tícia e através do blog dela, que ela, eu acho que deixou tudo muito mastigadinho como era esse processo, mas depois vem toda a burocracia que é de se inscrever numa universidade americana, né? Que eu comentei com você também que eu acho uma inscrição completamente justa, que conhece muito bem o candidato, mas para ele conhecer muito bem o candidato, você precisa se mostrar muito bem e passar por situações que normalmente a gente não passa em applications aqui do Brasil, né? Então, Então, você tem um checklist ali que você tem uma parte burocrática também de documentos, né, de traduzir histórico, sim, traduzir diplomas, é, enfim, preencher formulário, né, com seus dados e tal. Tem toda essa parte, mas não para aí, né? Você tem não. provas para fazer, você tem cartas para escrever, textos para falar sobre esse meio. Entrevistas em inglês, que na época era uma coisa que me assustava muito ainda. Hum, Mas eu lembro que quando eu vi quantos desafios eu tinha, eu lembro que eu peguei um grande papel e fui anotando o que eu tinha que fazer para dar tempo dessa inscrição estar concluída em 1º de novembro, que era meu prazo. Então, eu soube disso lá para junho, julho, e eu tinha pouquíssimos meses, se você for foi pensar bem. corrido. Foi muito corrido. Porque eu tinha que fazer o TOEFL, que eu nunca tinha feito. TOEFL nem faz em Aracaju, Marcos, para você ter uma ideia. Eu tive que viajar com os meus pais para Salvador, que era a cidade mais próxima que fazia o TOEFL. Então, tinha algum investimento também que eu tinha que fazer para conseguir fazer essa application. Então, eu separei em grandes blocos de grandes conquistas que eu tinha que fazer para chegar com essa application redonda em 1º de novembro. Você encarou essa fase como um projeto mesmo, né? Total, Tinha um início, meio e fim, tinha uma entrega para fazer, um prazo, né? total. E você E foi se preparando. Então, é algo que eu acho que fica uma boa dica aí para o pessoal, né? Não, não é algo trivial, é algo para o qual você precisa se preparar com antecedência e ter muita clareza de todos os passos, né, necessários para que você possa cumprir todos os requisitos ali e se apresentar de uma maneira competitiva, porque só entregar o projeto no fim, né, que é submeter sua application, não não garante nada, vai, né? Não de jeito garante nenhum. nada. E é um processo super competitivo e você está ali com pessoas do mundo inteiro que têm várias histórias únicas, né? Você tem que saber contar a sua história muito bem. Mas eu acho que foi isso, eu dividi em grandes blocos, né? O primeiro que eu tinha que conquistar era a certificação do TOEFL, que eu precisava de uma nota acima de 90. Esse mestrado especificamente tem uma nota um pouquinho mais baixa que alguns outros. O MBA, por exemplo, eu lembro que tinha uma nota maior, acho que era acima de 100 ou 100 e pouco. Mas já é uma nota muito alta, 90 no TOEFL. Eu que me considerava fluente, ainda tinha muito receio. Tive que estudar De muito. maneira geral, na USC, programas de mestrado exigem 90 e programas de PhD, de doutorado, exigem 100. Mas Sim. existem exceções, assim. Então, tem que olhar programa por programa e dar uma checada lá no mínimo exigido para
para cada prova, né? Que você mencionou o TOEFL, existem outras provas de proficiência também que são possíveis de fazer, como a IELTS, enfim. Uhum. E vale a pena dar uma olhada no site do programa. Isso vale para a USC como vale para qualquer outro curso nos Estados Unidos, né? Dá uma olhada lá quais são os requisitos. Aí você se preparou para essa prova, não basta só saber inglês, né? Tem que saber fazer a prova, né, Isso é o Luciano? principal, porque eu É, acho que poucas pessoas que vão se inscrever para um mestrado em inglês não têm noção da língua, né? Todo mundo ali sabe um pouco falar, logicamente, se quer fazer um curso todo em inglês, mas o principal é saber fazer a prova e saber se organizar no tempo da prova, que é muito corrido. Então, uhum, entender marcação de prova, eu mesmo que tive que viajar para outra cidade e fazer aquele teste de speaking falando para um computador, que não é nada trivial também. Então, é, eu treinei bastante para fazer essa prova e eu acho que nesse meu treinamento eu melhorei pouquíssimo do meu inglês. Meu inglês continuou o mesmo, mas eu treinei bastante para fazer a prova. É isso que fez toda a diferença. exato. O meu nível de inglês era o mesmo, mas se eu tivesse feito essa prova sem me preparar para ela, eu tenho certeza que minha nota ia ser um fracasso. É verdade. Eu passei por essa prova também e eu fico com a impressão de que alguns nativos aí americanos iam ter dificuldade na Com prova, certeza, né? com Porque certeza. se você não se prepara bem para o tipo de questão que você vai enfrentar, de como você falou, né? Responder perguntas oralmente para um computador. A gente está aqui falando pelo computador, mas eu estou te vendo, você está me vendo, a gente está Sim. batendo papo, né? Na E prova agora não, no você está mundo falando. pós-pandemia, né, Márcio? Está todo mundo Então. Lá acostumado. na prova você está falando para uma máquina que está gravando o que você falou. Se você bocejar no meio ali, passou o tempo e não gravou mais, já era. Não tem Já é. volta. Uma mini redação que você tem que fazer também nesse tempo, então é muito interessante que você estude e tenha essa manha de conectivos em inglês, tem muita regra gramatical que você precisa aprender também. Eu acho que uma grande dica assim que eu dou para qualquer pessoa que quer estudar fora é conhecer muito bem a prova que você vai fazer, até mais do que o seu nível de inglês. Mas também não é só isso, né, Luciana? Você precisa falar sobre si, se apresentar para o programa, dizer por que você quer fazer o programa, Ah, né? O famoso personal statement, não é isso? aí são outros 500. Estava aqui só falando da prova primeiro. Eu acho que essa é a parte mais difícil, é você se apresentar, né? Que quando você entra na internet, eu que não tinha nenhuma referência de uma pessoa que tinha estudado numa universidade americana, que não sabia também desse processo tão singular, né? Que eles estão tão preocupados em conhecer o candidato. Eu saí procurando muita referência dessas personal essays pela internet, no Google mesmo. E você vai ver que tem muito post falando essa redação é a redação que você entra em Harvard, essa redação você vai entrar em Stanford, essa redação você vai entrar na USC. Eu não sei que eu imagino que você vai dizer, eu acho isso furada, né? Totalmente, porque quando você tenta se adequar num esqueleto, você perde completamente a sua autenticidade, que é o que eu acho que eles estão procurando. Exato. E no fim, a minha redação foi a coisa mais sincerona possível. Fui eu comigo mesmo, pedi para pouquíssimas pessoas para verem, porque eu achava que era muito íntima, fui eu ali muito Uhum. transparente. E você vê que deu certo, né? Eu não tinha conexão nenhuma na USC, não tinha conexão nenhuma na Fundação Lehman, então que mostra que a lisura do processo e como realmente eles conhecem todos os candidatos. Então eu passei aí de junho, julho de 2017 ainda, preparando todo esse checklist, toda essa papelada que eu precisava para me inscrever, procurando tradutor juramentado, indo atrás de diploma na minha universidade para traduzir legalmente. Uhum. É uma papelada, mas que você tem que estar disposto, porque também não tem muita dificuldade, é só você se planejar no tempo que Exato. são várias atividades para você dar o check. Mas, bom, uma vez que eu enviei todo esse como é que eu posso dizer? Ah, Todo esse, o processo de application, né? Todo justo, o processo de application, toda essa papelada, fiquei esperando, né? E agora, o que eu vou fazer? Vou esperar ouvir da universidade. E aí eu ouvi lá para dezembro ainda, eu acho, que eles queriam me conhecer, conversar mais comigo. Então eu já tinha mandado meu personal statement, tinha outra carta ali para eu contar um pouco das minhas expectativas com o curso para com a minha história, então tinha mais de uma essay. E aí eu conheci a pessoa que dirigia o programa lá em dezembro,
que foi uma conversa super tranquila, assim, aberta. Eu estava muito nervosa, eu lembro até hoje, querendo me preparar. Busquei mil coisas na internet também para me preparar, mas não tinha nenhuma casca de banana. Era um processo super legítimo e genuíno de querer conhecer o candidato. Então, foi bem um bate-papo como esse que a gente está tendo aqui. E aí, desse bate-papo, que eu achei que eu tinha ido relativamente bem, não estava querendo criar muitas expectativas, estava também focando no meu trabalho, pensando se não der certo, não deu e tal, beleza. Mas aí você cria uma expectativa, né? Você sabe que Claro, você tem duas chances, então por que não uma não bate pode ser minha? ansiedade ali, né? Uma hora vão me responder. Pois é. E aí, lá para janeiro, começo de fevereiro, eles marcaram outra conversa comigo, que foi ainda com a Nadine, que supervisionava todo esse processo de application, e com o professor Adley Wortman, que ele é o patrono de todo o Brigham Lab, que foi quem fundou esse mestrado em empreendedorismo social, um cara que tem uma carreira excepcional, que começou em Wall Street, super no mundo privado, e depois ele muda para a Califórnia para trabalhar com negócios de impacto social. Ele tem uma história muito massa. Então, eu já tinha ouvido da carreira dele quando eu estava lendo sobre o mestrado, e quando vi que ia ter uma conversa com ele, logicamente, fiquei super nervosa também. Eu o conheci pessoalmente aqui em São Paulo. Ele esteve aqui em São Paulo com a Nadine, e os dois vieram aqui para São Paulo e Rio de Janeiro, participaram de diversos eventos, tiveram também Divulgando, não foi o mestrado? divulgando o programa, e também foi importante para eles conhecerem o ambiente aqui de empreendedorismo social brasileiro, né? Então, Sim. brasileiro, enfim, eles vieram do Rio, São Paulo, tá? Eu sei que o Brasil é muito mais do que isso, né, Luciano? Mas eles, e era o que era possível para eles fazerem no momento, mas conheceram várias instituições aqui, principalmente em São Paulo, e conversaram com candidatos aqui também, lá no Rio de Janeiro também. E esse o Edley é um cara fantástico, né? Que Incrível. a gente larga o Wall Street e vai trabalhar com impacto social, e está aí agora passando conhecimento, né? Formando uma equipe aí, uma turma aí de alunos do mundo inteiro para também promoverem impacto. E você vê que ele é um cara super improvável, assim, eu acho, que tá nesse meio, né? Um cara que saiu de Wall Street e tal. Mas isso que é massa, que é uma pessoa que entende tanto de business e tal, hardcore, mas que estava muito ligado ao mundo do impacto e fez essa mudança na carreira. E ele foi diretor aí por anos de uma empresa muito interessante de Los Angeles, que o impacto principal era recolocar ex-presidiários no mundo do mercado. Então, Uhum. ele disse, Homeless também, né? Pessoas exato, morando na rua e tal, e eram capacitados e conseguiam emprego. exato. Então, aí eu fui Aí para você tinha entrevista com ele, aí você tinha uma uma entrevista com um cara de um currículo desse, né? Você imagina o nervoso. Mas foi também super tranquilo, ele é um cara muito legal, muito acessível. E depois dessa entrevista, para mim, agora sabia que a próxima etapa era comunicar, né? Se eu tinha passado ou não. que Eu época ainda. era isso? Como? Que época do ano era isso? Isso era fevereiro. Fevereiro já de 2018. Exato. Que eu ainda não entendia muito bem se eles iriam me comunicar que eu passei no mestrado, se eu ganhei a bolsa ou não. Ainda não estava muito claro como era essa trajetória, né? Mas aí, no fim de fevereiro, eu recebi um e-mail da Nadine dizendo que ela queria conversar comigo para contar do resultado. Aí eu só Hum. pensei, meu Deus, não é possível que ela vai marcar uma conversa comigo para dizer que eu não passei, né? Já comecei a criar muita expectativa. Eu disse, se eu não passei, me manda um e-mail, Nadine, não precisa Aí criar já uma dá para conversa. desconfiar, né? Pois é. Só que para mim ainda seria essa notícia de que eu passei no mestrado e viriam grandes processos depois com a Fundação Lehman para me contar se eu tinha Uhum. ganhado a bolsa ou não. E Eu não ainda foi assim? não foi nem um pouco assim. Foi muito mais. Como você tinha dito, é uma decisão 100% da USC. E isso não estava muito claro para mim. Então, a Fundação Lehman disponibiliza esse dinheiro que vai dar conta aí de 2 estudantes por 1 ano e meio. E eles deixam essa escolha 100% a cargo da USC, que eu pensava que ainda não, que ainda teria uma grande entrevista com a fundação, nada disso. Eles confiam 100% na USC. E aí,
justamente, a Nadine marcou uma conversa comigo e foi para me dar uma notícia muito boa. Ela começou a conversa dizendo que eu tinha, sim, passado na USC, e eu lembro desse dia como se fosse hoje, eram 7 da noite, lá em Aracaju. Eu fiz todo mundo se trancar nos quartos, meu pai e minha mãe, porque eu estava muito nervosa para essa conversa. E aí ela me disse, Luciana, você passou. Aí eu, maravilhoso, Ah, já estava super feliz. E aí eu pensando, e agora, né? Como é que a gente. Porque eu não, se eu tivesse só passado, eu não ia para a USC com meu dinheiro, que era inexistente. Então eu precisava de fato da bolsa. E aí, logo depois que ela me disse que eu passei no mestrado, eu falei, e você foi selecionada para ser uma das bolsistas da Fundação Lema. uau! E foi uma gritaria na minha casa. Eu não mantive a compostura nem um pouco. Esqueci ali que eu estava tentando ser formal e comecei a gritar. Minha mãe saiu do quarto também, já chorando, começando a gritar. E naquele dia mesmo eu soube que eu tinha sido selecionada e que eu tinha ganhado a bolsa. E Aham. aí, daquele momento eu sabia que eu ia dar um jeito de chegar em Los Angeles no fim de maio, que era o que eu precisava. Eu já estava em fevereiro e eu precisava chegar em Los Angeles no fim de maio para começar o curso, que o primeiro semestre era o semestre de verão. E E aí, mil processos também, né? Depois da notícia que você é selecionado, que você ganha a bolsa também, ainda tem muita coisa para fazer para você chegar em Los Angeles. o Master of Science in Social Entrepreneurship é o primeiro programa do tipo em uma escola de business nos Estados Unidos e está em um pequeno grupo de programas de pós-graduação do mundo inteiro que abordam o empreendedorismo social. O currículo inclui assuntos como investimentos de impacto, sustentabilidade ambiental, impacto social global, além de uma forte base em finanças, administração, inovação e empreendedorismo. Os estudantes formados no programa podem lançar uma empresa social ou desempenhar um papel de liderança em uma já existente. Como um programa de mestrado da USC Marshall School of Business, uma das top schools de business dos Estados Unidos, o programa oferece uma base sólida de negócios para criar mudanças sociais duradouras. A Fundação Lehman, do Brasil, desde 2017, oferece 2 bolsas de estudo para brasileiros e brasileiras aprovados no programa. Neste mesmo ano, de 2017, foi criada a Cátedra Jorge Paulo e Susana Lehmann em Empreendedorismo na USC Marshall School of Business. Luciana, você está aprovada, feliz, gritou à vontade lá, né? Comemorou, mas aí você precisa pensar onde vai morar, você precisa pensar o que você vai fazer ao longo desse tempo que você está lá, se você vai só estudar, se a bolsa é suficiente para você se manter, se não é. E aí, como é que você foi se preparando? Eu me lembro que você esteve aqui em São Paulo, a gente conversou, você se conectou com outros brasileiros que estavam lá, não foi? Sim, eu ia dizer que para eu me preparar, você me ajudou muito nessa conexão, né? Quando a gente descobriu que ia, eu e Lisiane, que foi a outra bolsista do meu ano, que a gente descobriu que ia para Los Angeles, você fez questão de marcar esse momento. Eu lembro até hoje que a gente foi ali no Tatu Bola do Itaim com vários Era estudantes da um USC. era ali do Alumni Club do Brasil, da USC, e Sim. só te conheceu, a gente se conheceu pessoalmente também, foi bem legal. Não, e a partir daquele dia eu já tive várias dicas, né? Eu acho que eu ainda estava muito perdida, procurando no Google casa, como é que ia ser, e lá o pessoal me ajudou muito. Casa era um grande medo, que eu não sabia como ia encontrar essa casa. Como E você morou lá? Quando você chegou, desceu no aeroporto, você foi para onde? Em Los Angeles. eu fui para casa de um ex-colega meu lá da Arábia Saudita, que ele estava divulgando que ia ficar com quarto livre por 2 meses. E como eu descobri, né? Eu não conhecia esse Tô cara. curioso agora, como é que você descobriu? Eu descobri justamente pela conexão do pessoal do Brasil, da USC, que me falou, você pode entrar em Craigslist e todos esses aplicativos, mas o jeito mais fácil de encontrar uma casa é através dos grupos de Facebook. Tem vários grupos de Facebook, tem lá USC, Students Looking for Houses, blá, blá, blá. E aí eu entrei em vários desses e comecei a pesquisar quais seriam... Eu queria primeiramente uma casa para o verão, para ter esse lugar para eu ficar, porque também se você for alugar um Airbnb e tal, é tudo muito caro. Então eu queria uma casa para ficar no verão, para ter mais calma
encontrar a casa que eu ia ir passar 1 ano e meio. Porque também é arriscado. Já daqui do Brasil, você fechar um contrato de Pois 1 ano é, e chega lá não é muito bom, né? Então acho que você foi sábio. Marcou o quê? 1 mês, 2 meses para você? 2 meses. E a Dois? USC é um mundo, né, Marcos? Por mais que você olhe ali no mapa, tô super perto da USC. Mas você tem que ver se você está mais ou menos perto do seu prédio, Isso. porque só dentro da USC é uma cidade, basicamente. Então, para você cruzar o campus de um canto para o outro, você vai levar muito tempo. É Eu verdade. acho que são manhas que você só aprende chegando lá e começa a conhecer o local. Então, eu encontrei essa casa desse estudante do mesmo curso que eu, do MSSI, um cara da Arábia Saudita que estava fazendo esse curso e que ia passar o verão com a família. Então, a casa dele ia estar livre por 2 meses. Aí falei, perfeito, vou alugar esses 2 meses dessa casa. E aí me instalei lá, era um estúdio, então era tudo junto, uma cozinha, um quarto, tudo junto. Você estava sozinha? Estava sozinha. E Ele tinha ido passar o verão em outro lugar. ele já tinha ido, deixou a chave com outro amigo dele que eu fui buscar. E aí eu acho que daquela experiência de 2 meses morando sozinha, eu descobri que eu não queria morar sozinha de jeito nenhum. Não curti, assim, tava louca para conversar com pessoas e tal. E eu lembro que foi bem na época da Copa que eu fui, da Copa de 2018. Então eu estava sempre, o tempo todo, tentando encontrar amigos para assistir jogo e tal, e estava sempre sozinha. E aí eu defini, não, a casa que eu vou procurar agora, de fato, vai ser uma casa onde eu consiga dividir meu dia com outras pessoas, preferencialmente de outras culturas também, que eu gostava de conhecer gente nova. E aí eu comecei a buscar. E vi duas meninas nesse grupo do Facebook, que eram também do mesmo mestrado que eu, uma da Bósnia e outra da Índia. Aí você já vê que ia ser uma casa super multicultural. Uma turma super com muita diversidade, né? Muita. Como é a USC, né? Eu acho que a nossa Uhum. casa era uma boa representação do que é a USC. E aí eu gostei muito delas, elas me ensinaram muito do curso também, a gente já virou amigas e a gente encontrou uma casa que ainda tinha mais gente morando. Elas já eram veteranas do curso ali, não Já era, eu era caloura delas. Então elas já me tem. ajudaram muito com indicação de livro, matéria, artigos para ler. Foi uma mão na roda, assim, morar com elas nesse início do curso. E aí, então, eu morava com ela, com essas duas meninas, uma da Bósnia, uma da Índia, outro colega da gente que era da Coreia, uma grande amiga minha, Steph, que é minha grande amiga até hoje, da Indonésia, que era também uma estudante bolsista do mesmo mestrado que eu. E ainda tinha mais uma pessoa que era do Irã, que estava lá na Viterbi, na escola de engenharia. Então, tinha gente do nosso curso, tinha gente da Gold School of Law, que era o meu amigo Joseph coreano, e a Mir, que era E você da escola ficava, de engenharia. e você ficava a que distância do seu prédio, do campus ali, onde você tinha que estudar? Então, isso é outro. Eu tinha vários afazeres no campus que eu vou começar a contar para vocês. Eu acho que a E, primeira coisa que eu cheguei na USC, porque por mais que eu tinha uma bolsa maravilhosa da Fundação Lema, minha bolsa cobria todos os custos do curso, que são caríssimos. Mas eu uhum. precisava de muito dinheiro ainda para os meus living expenses, para eu gastar com aluguel, curtir Los Angeles, que eu curti Claro. demais também, viajei pela Califórnia, fui para Boston, fui para um montão de lugar. E eu parei de trabalhar no Brasil, então eu precisava de uma renda. E eu descobri que lá, quando você vai como estudante de mestrado, com o F1, que é esse visto que a gente Uhum. consegue de estudante, você pode também trabalhar na sua universidade. É a única exceção que eles abrem. Ó, o empregador que você pode ter é a universidade que patrocina o seu visto, né? Justamente. E também por um horário limitado. Você não pode trabalhar 40 horas por semana, como é o comum, só 20 horas por semana. Você nem tem tempo. Eu não teria tempo nenhum. Eu mal dormia. Mas Então, olha, eu acredito que você não teve dificuldade. A USC tem muito posto de trabalho, né? muito. Assim, a gente está falando de Los Angeles, uma das maiores cidades do mundo, né? Acho que só Uhum. perde para Nova York, lá nos Estados Unidos, em termos de tamanho e população. Agora, é o maior empregador privado de Los Angeles. A USC, nenhuma instituição privada, nenhuma empresa tem mais funcionários do que a USC. Já pensou? De Los Angeles. Então você vê que é muita gente mesmo. Mas, bom, e eles são muito organizados para essa oferta de emprego para os estudantes, né? Tem um portal lá que você entra no MyUSC que você vê todas as ofertas de student worker, que é esse
trabalho que a gente pode usufruir. Você entra lá no seu login e você consegue ver o que o seu visto permite. E o que você fez lá, Luciano? Então, eu tinha várias oportunidades. Eu podia trabalhar na Bookstore da USC, que é uma loja gigante, maravilhosa, de 4 andares, que tem tudo que você imaginar da Uma USC. loja de departamento, né? Eles chamam de bookstore, mas você compra de tudo lá, É né? uma superstore, tem de tudo mesmo, e tudo com logo da USC. Tudo que você imaginar com logo da USC tem naquela É loja. fantástico. Então, tem oportunidade para você trabalhar lá, tem oportunidade para você trabalhar nas diversas bibliotecas do campus, que tem mais de uma biblioteca também, todas gigantes e super legais. Você pode trabalhar na academia, você pode trabalhar em vários lugares ali da USC Village, que é um sonho, aquele lugar. E eu poderia também trabalhar no setor de eventos, que foi o que eu achei minha cara. Você já deve ter visto, eu adoro festa, adoro falar, adoro conhecer gente nova. Disse, pronto, então é o próprio setor de eventos, vai ser o melhor lugar para mim. E a USC tem uma lista de eventos por ano que é um absurdo. Eu lembro que logo que eu entrei e conheci o setor de eventos, eles me contaram que, em média, nos 365 dias que tem no ano, ocorrem mais ou menos 2.000 eventos na USC. Caramba! Então é um absurdo. Tem evento rolando em todos os prédios o tempo todo. Muito evento assim para a carreira dos alunos. Eu lembro que um dia lá o setor de eventos parou porque o próprio Jeff Bezos da Amazon estava lá no campus da USC. Caramba, olha só. Teve Olha, outro dia que foi Cameron Diaz. eu conversei recentemente com o João Pedro, que é aluno atual, current student do Do seu mestrado, MSIT. Uhum. e ele estava conversando que ele acabou a aula dele, ele foi surpreendido com uma visita do Jorge Paulo Lema. Pois E é. bateram um papo super comprido lá e foi uma experiência fantástica para ele. Pois é, muito legal. Então era isso. Tinha dias que simplesmente você poderia ver Jeff Bezos no campus. Uhum. Cameron Diaz, que eu sou fãzoca, eu disse, meu Deus, como é que pode? É uma universidade que tem muita referência, né? Tem vários atores de Hollywood que estudam lá também, então tem movimentação todo dia, então o setor de eventos não para. E lá no setor de eventos, eu fui fazer essa entrevista para trabalhar lá, que foi super tranquila, assim, também. Eu acho que eu que estava mais receosa, porque eles queriam já me contratar, que a vaga poderia ser minha. Mas disseram, você tem conhecimento, você vai ficar muito no telefone, né? E muito no telefone com pessoas da USC, que tem pessoas de todo lugar do mundo com seus sotaques e falando no telefone. Então, ali o começo, eu acho que foi a parte mais desafiadora, assim. Foi o único trabalho que você fez lá? Foi o único trabalho, porque eu entrei logo que começou o semestre e eu simplesmente não quis sair. Eu realmente estava muito satisfeita, eu gostava muito. E as aulas, Luciano? As aulas, porque você foi lá para estudar, né? A gente já falou Apesar de aí ter que feito várias coisas, eu estudei bastante. trabalho, mas você foi lá estudar. E aí, o curso em si, e as matérias, os professores, professoras? Mas como foi a experiência? Puxa, foi de fato uma experiência assim de filme, assim, a qualidade das aulas, o nível de envolvimento que o professor tem com a gente, sabe? Eu acho que, de fato, essa aula de mestrado a gente normalmente encontrava com o nosso professor uma vez por semana. Mas não quer dizer que você só se dedicava àquela matéria uma vez por semana. Muito pelo contrário. A gente sempre tinha trabalhos em grupo e todo dia tinha 1.000 atividades para se fazer. Mas o momento com o professor era sempre um momento assim de onde o professor trocava com a turma, mas muito uma palestra super legal, assim, eu diria, sabe? Era muito o momento que o professor tinha para disseminar conhecimento e depois a gente se virava com várias outros temas. E esses professores eram acessíveis, assim, ao longo da semana? Você só encontrava naquele horário? Demais, Marcos, muito acessíveis. Eu acho que todos são obrigados a ter aqueles office hours, né? Que eles estão lá Já disponíveis. marcar o horário para conversar com ele. É super organizado, você tem ali um quadro onde você marca o horário que você quer conversar com o seu professor e ele está lá no escritório dele 100% ouvidos para você. Então, eu tive diversos office hours que no começo e até o final, dependendo da matéria, eu estava muito insegura com prova. Então, no início do curso, eu tive finance, eu tive accountability, né? Todas essas matérias que no curso de Direito eu não fazia a mínima ideia. Então, você imagina conhecer isso tudo em inglês ainda, né?
Então, eu usufruí muito das office hours e de trabalho em grupo de estudo com os meus colegas. A galera está ali muito para se ajudar também, muito proativa. Então, eu usufruí demais desses office hours com os professores. Mas você perguntou se eles eram, além disso, de serem acessíveis, porque eles precisam ser nessas office hours, eu acho que eles iam muito além, né? Eu tenho um exemplo de uma professora Jill Kiko, que também é uma manda-chuva assim, no tema de empreendedorismo, sua super referência. Ela é muito 10. E ela, assim, eu acho que ela sempre estava olhando muito para os estudantes internacionais, que era grande parcela da minha cohort, da minha turma, e ela fazia questão de ter momentos na casa dela. Eu lembro que todo ano, nos 2 anos que eu passei lá, né, tinha um momento de Thanksgiving que todo mundo que era americano ia para suas casas, viajava, e ela convidava todos os estudantes internacionais para a casa dela para ter o peru lá, tradicional de Thanksgiving e tal. Então eu vivi isso tudo na casa dos meus professores, que eu Essa nunca experiência imaginava. americana, né? Super tradicional. Sim. Então, e às vezes domingo, dia de domingo, ela disse: tem dúvida para a prova, que vai ser na próxima semana? Eu vou ficar o domingo todo em casa. Quem quiser pode aparecer e tirar dúvidas. E E aí? ele ia mesmo. E além de tirar dúvida, eu ficava lá, né? Tipo, não convida por educação, não, que eu vou, né? Oxe, ela podia mandar qualquer convite que eu estava lá, com certeza. Legal, legal, porque aí você o aprendizado acaba sendo muito maior, né? A experiência se torna muito mais enriquecedora, né? Com esse relacionamento mais Tem próximo. intimidade, né? Você está ali, o professor já te conhece, você não tem vergonha de perguntar nada e tal. Então, foi uma aula que, sem dúvida, eu aprendi muito. E saindo dali do campus, você falou que viajou pela Califórnia, foi a Boston. Como foi essa experiência? Você viveu o final de semana, ou as férias, verão? Voltou para o Brasil nesse tempo, ou ficou por lá passeando? Como é que foi? Eu voltei para o Brasil mais de uma vez, Marcos, e é uma coisa muito inusitada. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e os dois resolveram casar enquanto eu estava em Los Angeles. Eu passei 1 ano e meio. Eu demorei 26 anos para sair de Aracaju e os dois resolvem casar no intervalo de 6 meses. Então eu voltei 2 vezes para o Brasil para o casamento dos meus irmãos, mas Uhum. eu queria ficar a cada momentinho livre, eu queria ficar nos Estados Unidos para conseguir conhecer outras coisas, né? E na USC, a gente tem muita oportunidade de ouvir eventos que estão acontecendo em outras universidades. Então, eu lembro que eu fui para um grande evento lá em Los Angeles mesmo, mas na UCLA, que era um evento, uma semana de impacto, que foi super legal. O campus da UCLA também é lindo, e a escola de negócios dele também tem essa pegada de impacto, muito menor que na USC, mas eles estão querendo começar. Tem um grande evento que é a própria Jill Kiko que organiza, que é um evento anual de empreendimentos sociais, de social entrepreneurship. E aí teve uma edição que foi lá na USC, que eu ajudei a organizar, adorei também. Outro ano foi em Boston, muitos amigos meus Uhum. foram. Eu fui porque eu estava também como bolsista da Fundação Lehman, e tem muitas pessoas interligadas que fazem parte daquele Brasil Conference, que tem todo ano. O Dia do Brasil lá, que vai um monte de personalidade aqui do Brasil falar lá. É muito legal, Marcos. Eu adorei esse evento. E no ano que eu fui, eu acho que quase todos os anos é isso. Em Harvard e no MIT, em Uhum. Boston. Então eu conheci Boston, que é uma cidade lindíssima, e fui para esse evento maravilhoso com um montão de gente. Eu fui para várias cidades, assim, na Califórnia também. Fui para uma conferência em Stanford, que foi muito massa. Eu fui Uhum. para Seattle, que eu estava louca para conhecer ali Bill and Melinda Gates Foundation, a Microsoft. Então, eu fui para vários lugares, assim, super interessante. Que legal, que bom que você viveu mesmo a experiência, né? Só para a gente fechar aqui então, Luciana, fala para mim, o que você sente falta lá daquele período em que você morou em Los Angeles, em que você esteve na USC? Eu sinto muita falta dos amigos que eu fiz lá. Eu fiz, de fato, grandes amigos do mundo inteiro, que eu nunca imaginava que ia ter. Grandes amigos da Índia, grandes amigos da Indonésia, dos Estados Unidos. Eu sinto Marcos, eu sinto falta de tudo. Eu falo tanto isso porque, poxa, a gente veio logo antes de começar a pandemia, que a gente ficou tão trancado em casa. Então, eu sinto falta de todas as noites em Los Angeles, em Santa Mônica. Eu sinto falta de estudar na biblioteca da USC, muita.
Sinto Olha, falta de caminhar ali na USC Village, que é um lugar espetacular. Eu estava falando com minha amiga essa semana que eu sinto muita falta de ir no Trader Joe's, que é um supermercado que tem dentro da USC, mas ali na USC Village tem o Trader Joe, tem uma Target tem também. uma Target, tem um Trader Joe's, tem tudo naquela Village. Então, eu acho que assim, se fosse um lugar que eu pudesse me teletransportar para onde eu iria, era para o meio daquela USC Village, assim. Eu tenho ótimas recordações de lá. E eu acho que talvez na biblioteca da Marshall também, que eu passei muito tempo do meu mestrado naquela biblioteca. Que legal. E essa rede de amigos, né, que você mencionou, que está espalhado aí pelo mundo, é uma rede. Você continua em contato com eles ou ficou no passado isso? Não, muito em contato. E eu acho que foi uma grande surpresa que eu consigo fazer amizades depois da vida adulta, né? E quando você está passando pelas mesmas dificuldades ali sozinho, eu acho que é aí que você faz grandes amizades. Então, nesse meio tempo que eu estava lá na USC, uma grande amiga minha do Peru casou em Cuba. A gente foi para Cuba para o casamento dela. Ela fundou uma marca que surgiu de uma aula da gente de Caramba, estratégia. Ela fundou uma marca de molhos peruanos. o bolho de pimenta tem a ver com impacto social? Pois é. Então, é todo baseado nessa fair trade, na compra dessa pimenta. Então, eles estão cuidando muito desses produtores de pimenta no interior do Peru, para ter certeza que todos os fornecedores vão pagar a quantia certa e que vão ajudá-los a investir ali no plantio. Então, vão dar aulas para eles saberem como fazer um plantio adequado e conseguirem se desenvolver mais. Então, é uma marca puramente americana, mas que está preocupada com toda a logística, com a cadeia logística dessa produção. E investe e desenvolve também a comunidade local que produz Justamente. a pimenta. Legal, legal. Tem muitos negócios que surgiram assim de gestão de pequenas ONGs. Eu não cheguei a contar para você, mas vou pegar esses 2 minutinhos para contar de uma experiência muito legal que eu tive também, que foi do meu estágio, que eu queria muito estagiar em um lugar de Los Angeles. Eu queria muito ter essa experiência para além da USC. Então você tinha um emprego, você falou que trabalhou lá do início ao fim. Exato. Mas como é que surge essa história de estágio? Então, no seu segundo verão, pelo menos no meu curso, no meu segundo verão eu não peguei nenhuma matéria. Então, eu fiquei ali 2, quase 3 meses sem nenhuma matéria. E nesse Uhum. tempo, eu poderia fazer um estágio eletivo. Você estava trabalhando lá com eventos, Sim, mas não tinha aula no mestrado. mas não tinha aula durante todo o verão. E aí você foi aproveitar o tempo, foi fazer um estágio, é isso? Lógico, eu queria conhecer como era trabalhar em Los Angeles. E se eu te contar como eu conheci isso, foi muito doido. Eu estava, voltando logo que eu cheguei em Los Angeles, como eu estava comentando, foi a época da Copa, né? E eu não tinha televisão em casa. E eu estava louca para ver a Copa, que começava super cedo lá em Los Angeles, por causa do fuso horário. E eu lembro que teve um jogo fatídico que começava às 7 da manhã, Brasil e México, e que eu não tinha nenhuma televisão para assistir. E eu me largo para um pub em Downtown LA para assistir esse jogo ao vivo. E devia ter um monte de mexicano em volta. Só tinha mexicano, esse era o negócio. Los Angeles só tem mexicano. E tinha uma única pessoa, que era uma senhora, assim, de uns 60 anos, com a blusa do Brasil. Aí eu fui conversar com ela, eu pensei, não, essa mulher é brasileira, né? Já fui falando em português. E ela não era uma americana, mas que tinha feito o intercâmbio no Brasil quando era jovem e era muito apaixonada pelo Brasil. Olha só. E justamente essa mulher fazia parte de uma grande organização que era um negócio social, que se chama Community Partners, Uau! que é uma empresa que que presta todo o serviço administrativo e financeiro para pequenos empreendimentos. Isso tinha tudo a ver com o meu curso. Era uma empresa que prestava serviços para pequenos empreendedores sociais, ou não, né? E aí eu peguei o contato daquela pessoa, eu disse que queria muito conhecer mais da empresa dela. Eu fui almoçar com ela uns 2 meses depois, conheci Ah, onde ela trabalhava e tal. Também super cara de pau, tem que ser cara de pau. E aí, quando deu a oportunidade de eu ter 3 meses livres para fazer um estágio, eu fui com mais cara de pau e disse, quero estagiar com você 3 meses. Ela disse, venha. Então, eu olha. estagiei 3 meses lá no escritório em Downtown também, que foi super legal. E você podia fazer isso com seu visto de estudante sem problema. Você não era remunerada.
Então, é um negócio meio tricky. Tem uma possibilidade de você ser remunerado, mas você precisa pegar uma matéria específica de estágio. Só que aí você paga um pouco para essa matéria e que no fim ficava quase que elas por elas que o salário do estágio. Então eu preferi fazer um voluntariado e continuei trabalhando no setor de eventos e fiquei esses 3 meses indo para lá, mas como um estágio não remunerado. Entendi. Mas valeu a experiência, né? Demais, demais. Foi muito legal mesmo. E desafiador, demais. É isso aí. Bom, você está preparado aí para qualquer coisa que vem pela frente, né, Luciano? Ai, depois dessa experiência, eu acho que eu tô, viu, Marcos? Não tenho mais receio de nada e tenho muita vontade de desvendar um novo. Olha, eu tenho muita sorte de ter conversado, te conhecido um pouco antes de ir, de agora conhecer mais a fundo ainda a sua experiência lá. Eu acho que nós aqui brasileiros temos sorte de ter pessoas como você que escolhem voltar, né? E Sim. estão agora aí cumprindo um papel super importante para o desenvolvimento da educação pública no Brasil, agora via Nova Escola, né? Você trabalha com parcerias governamentais, não é isso? Exato. Que bom que a gente tem gente como você atuando nisso, viu, Luciano? Eu quero te desejar muito sucesso, muito Ai, sucesso. obrigada, Marcos. É muito especial, assim. Eu acho que nunca passou pela minha cabeça em não voltar e não contribuir com o desenvolvimento do Brasil, né? Eu acho que o Brasil é uma terra super fértil para empreendimentos sociais. É através de problemas que você encontra empreendimentos e soluções. A Uhum, gente sabe que a gente tem muitos problemas, é verdade. então eu acho que é uma terra super fértil para encontrar soluções também. E a Fundação Lehman pediu para você voltar? Tem alguma exigência, alguma coisa, não? O compromisso que eu assumo sendo uma Lehman Fellow, né, que eu ganhei essa bolsa, é de trabalhar em prol do Brasil, mas não necessariamente fisicamente no Brasil, né? Então tem alguns Lehman Fellows que estão espalhados pelo mundo, mas trabalhando em prol do Brasil. Mas eu quero ficar aqui na nossa terra mesmo, Uhum. foi muito bom, mas Só de curiosidade, é um compromisso legal que você assumiu com a Lehman ou um compromisso moral? é moral, mas está em um termo de compromisso que a gente assina. Então, Hum, acaba sendo que, assim, eu não conheço ninguém que desistiu de não fazer isso, sabe? Todos os Lehman Fellows que eu conheci, que fizeram cursos aí em todo Europa, Estados Unidos, todo mundo volta e trabalha em prol do Brasil, seja na educação, saúde, geração de renda, o que for, mas tentando melhorar o Brasil. Essa é a nossa principal missão. que legal, Luciano. Só posso te desejar sucesso aí, sorte, e que você seja realmente muito bem sucedida. Vamos juntos, Marcos. Eu também desejo só coisas boas para você nesse escritório da USC, que você consiga atrair muitos jovens talentos do Brasil que têm vontade de estudar fora e que voltem, quem sabe, no futuro também para Então, contribuir com o desenvolvimento do Brasil. isso aí. Obrigado, Luciano. Tudo de bom. Obrigada a você, Marcos. Tamo junto. Um abraço. Um abraço. E assim concluímos o segundo episódio do USC Brasil Podcast. Mais uma vez eu agradeço sua audiência e te convido a continuar nos acompanhando. No próximo episódio vamos receber a jovem cineasta brasileira Vitória Vasconcelos, que também é atriz. Saiu lá do Recife para estudar na prestigiada USC School of Cinematic Arts, onde também estudou George Lucas, Kevin Feige, Will Ferrell, o diretor coreano Hwang Dong-hyuk da série Round Six, a mais assistida de todos os tempos do Netflix, e muitos outros famosos lá de Hollywood, incluindo o brasileiro Walter Salles, que também estudou lá. Para entrar em contato com o USC Brazil Office, escreva para o e-mail brasilsc@usc.edu, Brasil com S no e-mail, ok? Ou ache a gente nas redes sociais. Procure no Instagram, Facebook ou LinkedIn por USC Brasil, com Z, ok? É isso aí. Tudo de bom para você, muita paz e até a próxima. Tchau!